Eu saúdo a igreja com a paz do Senhor Jesus, amém? Amém. Essa é a terceira vez que eu estou aqui. Terceira vez. Engraçado, eu me sinto em casa. Boa igreja que eu aprendi a amar. Eu aprendi a ter um carinho muito grande por vocês. Vocês sabem que quando eu venho para cá, eu venho certa de que Deus vai falar comigo. O corpo físico está cansado. Ontem nós estivemos ali ministrando em Mangaratiba, na igreja metodista. Estamos cansadas, mas vale a pena. Chega aqui, Deus ele renova as forças. E eu quero desde já louvar o Senhor, porque eu fiz um propósito com Deus e Deus já falou comigo tremendamente. E Deus é tão maravilhoso que Ele me respondeu, porque Ele, como nosso Pai, Ele nos conhece, né? E Ele falou comigo da maneira que eu oro a Ele. Deus usou a irmã e disse: olha, eu conheço a tua oração, e você disse assim: eu quero é o Senhor. E essa é a oração que eu faço no meu dia a dia com Deus. O vento sopra, irmão, a dificuldade se levanta, mas eu digo: Senhor, eu quero é o Senhor. E Deus falou exatamente assim comigo nessa noite. Então fiquem de pé em nome de Jesus. Vamos abrir. Eu quis contar aos irmãos e dividir a minha alegria. Eu sei que vocês sabem que Deus se faz presente na igreja de vocês. Mas é que às vezes, assim como é um lugar de costume, a gente acaba não valorizando muito. Então eu quero testificar no coração de vocês que verdadeiramente Deus fala na Amém? Vamos abrir as nossas Bíblias em Efésios. Efésios capítulo 5. Eu estou feliz, o pastor nos fez o convite. E ele disse que o tema é santidade, né, minha pastora? Então estamos falando sobre santidade. Não é fácil falar sobre santidade, né? Porque as palavras de santidade são palavras de exortação. Mas eu já fiz aqui a minha declaração de amor a vocês, então ninguém vai ficar aborrecido comigo, amém? Efésios capítulo 5, somente o versículo 18. Diz assim a palavra do Senhor: e não vos embriagueis com vinho em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito. Vamos ler todos juntos, vamos lá. E não vos embriagueis com vinho em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito. Amém? Podemos assentar em nome de Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Irmãos, quando Paulo escreveu essa carta aos crentes de Éfeso, ele tinha motivos e motivos de sobra para se preocupar com esse grupo de crentes. Porque a cidade de Éfeso era um lugar terrível. O lema da cidade era: desviar é humano. E baixos padrões de comportamento eram ensinados em Éfeso. As crianças, quando elas nasciam mal formadas ou doentias, elas eram abandonadas e expostas para morrerem. Nos teatros de Éfeso, os escravos, os cativos, eles lutavam até a morte, simplesmente para satisfazer o desejo do povo, que era ver sangue. Então a cidade de Éfeso era um lugar muito difícil para ser crente. E Paulo, preocupado com aquele grupo de cristãos, ele escreve essa carta. E escrevendo essa carta, Paulo ensina o segredo para a fidelidade e o segredo para a santidade. Aleluia. Paulo diz: olha, enchei-vos do Espírito. Aleluia. E a palavra aqui, enchei-vos, ela tem um significado em grego de ser enchido repetidas vezes. A vida espiritual do Filho de Deus deve experimentar a renovação constante mediante enchimentos repetidos do Espírito. O que é isso, irmão? Você veio no culto de ontem? Quem veio? Você foi cheio ontem? Você precisa ser cheio hoje. É isso que Paulo está dizendo. Você tem que ser enchido repetidas vezes. Só assim para ser santo e ser fiel. E Paulo, quando nos disse para nos
mantermos cheios, ele sabia que o crente, quando ele está cheio, ele valoriza a obra de Deus. Eu costumo dizer, irmãos, que quando nós de fato temos um encontro com Cristo, nós passamos a ter duas prioridades. Primeiro é ganhar o céu, porque o céu é tomado à força. Porque Paulo disse que não adianta você ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. Então, nosso primeiro objetivo é ganhar o céu. E a segunda prioridade é ganhar almas para o reino de Deus. Por isso, o grande perigo. Uma coisa está ligada à outra. Quando eu vejo um crente na obra acomodado e despreocupado, eu imagino que esse crente precisa de um renovo. Característica de um crente cheio não é só porque pulou roda, é porque se preocupa com a obra. Irmãos, Paulo disse: enchei-vos, porque somente cheio você vai se preocupar com a obra de Deus. Então, se existe alguém que não está preocupado em fazer o ID, em fazer a vontade de Deus, essa pessoa precisa de um renovo espiritual. Ela precisa ser cheia do Espírito Santo. Mas isso pode acontecer com qualquer pessoa, viu, irmãos? Às vezes a gente cai mesmo nesse erro de se acomodar, de se esfriar. É por isso que Paulo disse: enchei-vos sempre. Porque se a gente não vigiar, a gente se acomoda. Na Bíblia Sagrada aconteceu com Davi. A Bíblia diz que Davi foi chamado por Deus como valente de Deus. Davi foi chamado para quê? Para conquistar. Existiu guerreiro como Davi? O chamado de Davi era conquistar. Só que chegou um momento que Davi resolveu não sair para a batalha. Está lá em 2 Samuel, capítulo 11. Diz a Bíblia que era primavera, e nessa época os reis saíam para conquistar. Mas naquela primavera Davi decidiu que não precisava ir. Talvez Davi tenha imaginado assim: olha, eu já fiz muito, eu já sou famoso, meu nome já se espalhou, então eu não preciso mais sair da comodidade do meu castelo. Eu vou mandar o meu exército, sabe por quê? Porque eu já fiz um nome. E se eu mandar o meu exército, é o meu nome que está indo e o meu inimigo vai me temer. Na obra de Deus não é assim que funciona. Se Deus te chamou para algo, é você que tem que se levantar para fazer. Não adianta se você já fez, não importa para Deus o que você já fez. O que importa é que Ele te chamou, você continua alistado. Davi disse: eu não vou. Mas irmã, não teve um valente que aconselhou Davi a não ir mais para a batalha? Porque se Davi morresse, a lâmpada de Israel se apagava. O valente aconselhou Davi, mas quem chamou Davi para a batalha foi o valente ou foi Deus? Se Deus te chamou, só Ele pode dizer o momento de parar. O valente disse que Davi fica no palácio, Davi. Mas quem te chamou para a obra, para a guerra, foi Deus. E só Ele pode dizer o momento de parar. Quando Davi abandonou a sua armadura, Davi deu um passo para a sua desgraça. Foi por isso que Paulo diz assim, ó: revestivos de toda a armadura de Deus. Irmão, sabe quando é que você caminha para o pecado? É quando você aposenta a sua armadura. Diga para o irmão que está ao seu lado: não é tempo de parar. Diga: não é tempo de parar. Eu não preciso mais ir, então vou abandonar a minha armadura. Se você abandonar, já era. Davi não tinha o que fazer, irmão. Deus não chama ninguém desocupado e nem para ficar desocupado. Quando você está com a mente vazia, o inimigo trabalha. Essa é a vantagem de estar envolvido na obra. Você já reparou? Às vezes você entra num vento, depois que você passa por ele, você olha para trás e diz: meu Deus, eu passei por isso. Porque a obra de Deus, ela te envolve.
quando vê, já foi, já passou. O segredo para enfrentar qualquer adversidade é se manter envolvido na obra. Davi não tinha o que fazer, foi passear no terraço de casa. Olha que coisa impressionante. Se Davi estivesse lá na batalha, Davi estaria mais protegido que dentro da sua casa. Dentro de casa, Davi avistou Batseba, uma mulher bonita. Mas você sabe que o que fez Davi pecar não foi a beleza de Batseba? Foi, olha, Davi saiu da posição que Deus o chamou. Jesus! Você sabe por que mulher não derruba homem nenhum? Porque quando Davi se encantou com Batseba, ele já havia saído da posição. Lá no início do ministério de Davi, Davi se deparou com uma mulher linda, era Abigail. Diz a Bíblia que além de linda, Abigail era sábia, porque Abigail conseguiu salvar a sua casa da espada de Davi. Preste atenção. Não existe qualidade mais procurada em uma mulher do que sabedoria. Sabe por quê? A Bíblia fala que a tola destrói, mas a sábia edifica. Abigail era linda e era sábia. Mas Davi não ficou. Davi encontrou Abigail, linda e sábia. Mas naquele tempo, Davi estava envolvido na obra. Naquele tempo, Davi estava envolvido com o seu chamado. Quando você está envolvido na obra, você não tem tempo para o pecado. Irmão, preste atenção. A diferença das duas histórias não está na beleza da mulher. A diferença está no coração de Davi. Porque quando Davi encontrou a primeira, estava envolvido, estava cheio. Não foi assim? Davi recebeu a unção e o Espírito Santo de Deus passou a ser com Davi. Crente cheio não tem olhos para o pecado. Pode ser a Miss Brasil, Miss Universo, mas você não está nem aí porque está cheio de Deus. 2 Coríntios capítulo 1, versículo 12 diz que esse é o nosso orgulho. E a nossa consciência nos dá testemunho de como devemos nos conduzir nesse mundo. Com santidade e sinceridade proveniente de Deus. Só que você só tem isso tudo proveniente de Deus se você estiver cheio dele. Quando você está cheio do Espírito Santo, cheio da presença de Deus, a única coisa que você quer é ser igual a Ele. A única coisa que você quer é fazer as obras que Ele fez. Vocês lembram de Sansão? Você sabe qual foi o erro de Sansão? Não foi Dalila, como muita gente diz. Irmãos, vamos parar de dizer que foi Dalila. Parando está aqui, Jesus. Porque durante muito tempo, mulheres solteiras foram discriminadas dentro da igreja por isso. Se nos viam sem uma aliança no dedo, nos discriminavam. Porque andavam dizendo que Dalila tinha derrubado Sansão. Só que Sansão caiu desde o momento que foi pegar o mel lá no cadáver do leão. Foi bem antes, irmão. Sansão era nazireu, não podia tocar em coisa impura. Quando ele tocou, ele errou. Dalila foi só o fim da picada. Preste atenção. Você foi chamado e escolhido por Deus para algo especial. Existem lugares que você não pode ir. Existem conversas que você não pode ter. Existem pessoas e coisas que você não pode tocar. Se você tocar, você entristece a pessoa do Espírito Santo de Deus. Se você tocar, você se esvazia daquilo que é mais importante. A Bíblia diz assim, olha, não entristeçais o Espírito Santo. Quando você entristece, ele vai indo embora. Sansão é a maior revelação do Espírito Santo de Deus no Antigo Testamento. A Bíblia diz assim, o Espírito se apossava dele e ele fazia proezas. Só que ele não valorizava a presença do Espírito Santo. Sansão só tomava atitude sem pensar nas consequências. Ei, irmão, comece a fazer uma autoanálise aí. Glória a Deus. Comece aí, fecha os teus olhos. Obrigado. Fecha os teus olhos. Aleluia. Comece a se analisar. Você sabe,
que nós temos é que tomar conta de nossas vidas. Às vezes a gente se preocupa por onde o irmão está andando, o que o irmão está fazendo, o que o irmão está conversando, e a gente se esquece de se analisar. Deus manda dizer assim: olha, cuide do que é seu, cuide da sua vida, cuide do Espírito Santo de Deus que habita em você, porque se você não cuidar, ele vai embora. Sansão não cuidava. Ei, eu posso tudo. Pode nada, Sansão. Tem requisitos, tem limites. Quando Sansão menos percebeu, porque o Espírito Santo de Deus, ele vai indo. Quando você procura, cadê a sua força? Desapareceu. Você pensa que você é alguma coisa? Você pensa que só porque você canta, é quando você canta que eles sentem. É quando você prega que a glória desce. Você está pensando o quê, querido? É o Espírito Santo de Deus disse: olha, eu posso tudo, pode nada. Se eu sair, você está acabado. Davi pecou. O profeta Natan vem repreendê-lo, e quando repreende, Davi se arrepende. Ele compõe o Salmo 51. No verso 11, Davi diz: Senhor, não me lances fora da tua presença e não retires de mim o teu Espírito Santo. Davi estava dizendo: olha, Deus, eu sei que eu errei, eu pequei, errei feio. Quer me punir? Tira o que o Senhor quiser, pode tirar. Tira a riqueza, tira o ouro, tira o palácio. Mas, Senhor, não tire de mim a tua presença. Não tire de mim o teu Espírito, porque se o Senhor tirar de mim o teu Espírito, o que vai ser de mim? Sem o Espírito Santo de Deus, ninguém vive. Sem o Espírito Santo de Deus, a gente se ilude e pensa, mas não vive. Então Paulo disse: enchei-vos do Espírito, porque cheio você valoriza o teu chamado. Diz a Bíblia que Davi se arrependeu, convocou o seu exército, invadiu a cidade de Rabá, e da cabeça do rei Maloque ele tirou uma coroa de ouro. Olhe mais uma vez para esse crente lindo e diga: não é tempo de parar. Característica de quem está cheio é quem está envolvido, irmão. Característica de quem está cheio é quem dá fruto. Característica de quem está cheio é quem valoriza o seu chamado. Olhe para o irmão e veja a sua história. Ele trabalha. Esse irmão é cheio. Não é, pastor? Não é assim? Esse se dedica, é cheio. Paulo disse: enchei-vos do Espírito. Porque cheio você está ali, ó, na sua posição. Eu não saio. Daqui eu não saio. O vento sopra, a adversidade vem, mas eu preciso valorizar aquilo que Deus me deu, porque é isso que é valioso na minha vida. Paulo disse: cheio. Sabe por quê? Porque cheio você é unido. Outra característica de quem é cheio do Espírito Santo é quem é unido. Atos capítulo 2, do versículo 42 ao 44, diz assim: eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos e à comunhão, e ao partir do pão e às orações. E havia temor, e muitos sinais e maravilhas eram feitos pelos apóstolos. E aqueles que criam se mantinham unidos e tinham tudo em comum. Você sabe qual foi a maior característica da igreja primitiva? Não foram os sinais que ela realizava. Tem gente que pensa que a maior característica da igreja primitiva é que a sombra de um curava, o lenço de outro curava, não é assim? A maior característica da igreja primitiva era a união. Diz a Bíblia que eles vendiam o que tinham e repartiam para que ninguém passasse necessidade. Você sabe por que a igreja primitiva fazia isso? Porque a igreja primitiva tinha convicção de algo que hoje muitos crentes não têm. Responda para mim: vocês amam a Jesus? Respondem, mas eu quero. Vocês
Espírito Santo de Deus? Então dê um abraço nele. É um momento de confraternização. Dê um abraço. Dê um abraço no irmão que está ao seu lado. Dê, irmão. Dê um abraço nessa pessoa que está ao seu lado. João 14:23 diz: aquele que me ama guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e nós viremos para ele e faremos nele morada. O teu irmão é templo do Espírito Santo. Aprenda a amar o templo do Espírito. Você diz assim: eu amo o Espírito Santo de Deus, mas quando o irmão cai, aponta. Meu Deus! Isso não é amor, irmão. Olha só. Crente cheio, ele vê o irmão cair, ele ajuda o irmão a se levantar. Crente cheio, ele vê o irmão entrar num problema, ele diz: olha, eu estou contigo. A tua vitória é minha vitória. A tua luta é minha luta. Do que adianta dizer que é cheio se não tem união? A igreja primitiva era unida, porque o irmão era templo do Espírito. Olha, se eu te magoar, eu estou magoando o Espírito Santo de Deus. Se eu te entristecer, eu estou entristecendo o Espírito Santo de Deus, porque é Ele que faz morada em você. A igreja primitiva se amava. É por isso que foi uma igreja tão tremenda, irmão. Sabe por quê? Porque quanto mais unidos, mais abençoados. Salmo 133 diz: ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. É como óleo precioso derramado sobre a cabeça e que desce sobre a barba de Arão, como orvalho de Hermon, como o que desce sobre os montes, porque ali o Senhor libera a bênção e a vida para sempre. Preste atenção. Onde é que Deus libera a bênção? Na união. Diga para essa pessoa assim: eu preciso de você. Diga. Sabe por quê? Porque eu quero bênção. Diga, eu quero bênção. Quanto mais unidos, mais abençoados. E o diabo sabe disso. É por isso que a maior luta de Satanás é contra a nossa união. Sabia que a maior dificuldade da igreja moderna é se manter unida? A maior dificuldade da igreja de hoje é andar em unidade. E esse é o segredo do nosso sucesso. Mas se todo mundo fala sobre união, por que tem gente que se isola? Se nós falamos tanto em união, por que tem sempre aquele irmãozinho que se destaca e vai embora? Você sabe por que a gente se isola? Porque hoje, infelizmente, irmãos, nós temos medo de contar nossa luta para o próximo. A gente tem medo do assunto se espalhar e virar notícia. Meu Deus! Nós nos isolamos porque somos subjetivos. Subjetividade é encarar a realidade de acordo com o meu estado emocional. Sabe o que é isso? De acordo com o meu estado emocional, eu posso me sentir ofendida sem ter sido ofendida. Você sabe aquele dia horrível que acontece na vida de qualquer um? É aquele dia que você chega no trabalho e as pessoas te perseguem, teu patrão, teu colega. Você volta para casa cansado, porque foi batalha no trabalho. Chega em casa, o filho faz uma malcriação, ou às vezes o esposo ou a esposa não te trata com aquele carinho. E o teu estado emocional está abalado, porque o dia foi ruim. Aí olha como é o ser humano. Nós não somos perfeitos, mas aqui na igreja a gente quer perfeição. A gente não é perfeito com o próximo, mas quer que o próximo seja perfeito com a gente. Sabe o que eu tenho aprendido? No início da minha carreira eu orava assim: Deus, muda fulano. Deus, muda fulano. Jesus disse: Milka, pare com isso, peça para eu te mudar. Você quer mudança do outro? Peça para Deus te mudar primeiro. Pare de olhar o defeito do outro, Milka. Dobra o joelho e peça para eu fazer uma mudança em você. Porque quando você for realmente mudada, você vai ver como tudo à sua volta muda. Aí
cumprimentar o irmão e o irmão não nos responde da mesma forma. A gente vai falar com o irmão e o irmão nos responde de uma forma áspera. Sabe por quê, irmão? Porque às vezes o dia dele foi pior que o teu. Você, ao invés de procurar o irmão, o estado emocional está abalado. O irmão me falou comigo de uma forma áspera, pronto. Ai, Jesus. O irmão não me ama mais. Deus, esse irmão está com alguma coisa contra mim. Eu me guardo. Tudo mal entendido. Forte, Brasil. Aí, ao invés de procurar o irmão, você vai procurar um outro que não tem nada a ver e não está ligado. Quando você procura um outro que não está ligado, ao invés dele apaziguar, ele bota a lenha na fogueira. Ele diz: é verdade, bem que eu imaginei que aquele irmão tinha o nariz empinado. Sabe o que aconteceu, igreja? Virou uma bola de neve, o diabo entrou e minou a união da igreja. Hoje é noite de concerto com o irmão. Você vai procurar o teu irmão e vai dizer: olha, irmão, eu amo você. Porque crente cheio é unido. Aleluia. Irmão, não se preocupe com a vida do irmão, não. Não se preocupe se hoje ele não falou com você do mesmo jeito. Às vezes o coitado está num vento muito maior que o seu. Não se preocupe também se estão levantando alguma conversa contra a sua vida, não. Jesus mandou você ficar unido. Preste atenção. Quem se levantar contra você, a Bíblia diz que meu Deus, ele tem olhos como chama de fogo. A Bíblia diz que o meu Deus, ele é a minha justiça. Ele é a tua justiça. Então, se alguém se levantar contra você, é o meu Deus que vai tratar. A sua obrigação é servir a paz com todos. Vocês lembram de Elias? Elias venceu o maior desafio bíblico. Mas aí levaram as notícias para Jezabel. Jezabel ameaçou Elias e Elias se escondeu debaixo de um pé de zimbro, pediu a morte. Deus enviou um anjo, alimentou Elias. Elias caminhou, quando chegou em Horebe, Elias se escondeu dentro de uma caverna. Tem crente que é assim, né, irmão? Deus está cuidando. E o camarada está de dengo. A Bíblia diz que lá na caverna, Deus disse para Elias: Elias, chega, Elias. Você está fazendo o que aí, meu filho? Elias disse assim: olha, irmão, Senhor, mataram todos os teus profetas. Você sabe o que Elias estava dizendo? Eu estou só. Sozinho, Deus, na caverna eu não me atrevo a sair. Mataram todo mundo. Deus disse: olha, Elias, sai daí, porque eu ainda guardei 7.000 homens que não se dobraram a Baal. Deus está dizendo: Elias, você não está só. Aleluia. Se um homem como Elias, que orou e não choveu, um homem que venceu o maior desafio porque fez fogo cair do céu e consumiu o holocausto, ele estava dentro da caverna dizendo que não ia sair porque estava só. Porque tem hora que nós, que somos tão pequenininhos, a gente se acha o suficiente. Porque tem horas que a gente, com toda essas limitações que nós temos, a gente acha que não precisa do outro. Ou então, às vezes, a gente acha que já tem tanto talento, que já tem tanto para oferecer a Deus, que não precisa de ninguém. Crente cheio ora como Elias: Senhor, eu estou só. Crente cheio ora assim: Senhor, envia mais pessoas para nos ajudar nessa obra. Crente cheio ora assim: olha, Deus, envia, porque nós precisamos de ajuda. Crente cheio sabe que o cordão de 3 dobras é mais difícil de arrebentar. Crente cheio está em Eclesiastes 4, 9 e 10. É melhor serem 2 do que 1, porque tem melhor paga do seu trabalho. Se um cair, o outro levanta, mas ai de quem? Porque se você estiver só, na hora que você cair, não vai ter quem te levante.
cheio é quem não se mete em contenda, em questões loucas. Eu quero ser unido, irmão, eu amo vocês. Se os irmãos precisarem, podem contar comigo, mas se eu precisar também, eu venho atrás de vocês, viu? Sabe por quê? Porque o segredo do nosso sucesso está aqui, ó. A união faz a força. E a união é o elo mais importante da igreja. Por isso, não deixe o diabo minar a união da tua igreja. Você sabe o que eu costumo dizer? Eu digo assim: missionária, tenho algo para te dizer. Me edifica? Se não me edifica, não me conte não. Diga aí para essa pessoa: me edifica? Se não me edificar, não me conte. Dê uma linda salva de palmas para Jesus. Paulo disse: enchei-vos do Espírito. Porque cheio, irmãos, você valoriza o teu chamado. Cheio, você é unido. E cheio, irmão, preste atenção, eu já vou encerrar. Mas somente cheio, somente com o Espírito Santo de Deus, você participa da sua maior esperança. Qual é a sua maior esperança? É o arrebatamento da igreja. Eu estava entrando aqui com o meu amigo Tiago, e ele disse: tem se falado muito sobre a volta de Jesus. E Deus também tem me incomodado muito para falar sobre isso. Porque às vezes a gente se preocupa com tantas coisas e estamos deixando de lado a mensagem do Evangelho e a volta de Cristo. Jesus está voltando. Você precisa estar cheio. Não é só para você realizar proezas, não. É para você poder participar da sua maior esperança. Efésios capítulo 1, versículo 13 diz assim: também em quem vós estáis, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo nele crido, foste selado pelo Espírito Santo da promessa. Irmãos, como um selo, o Espírito Santo é dado ao crente como marca ou evidência de propriedade de Deus. É como uma carta. Quando você chega no correio com a sua correspondência e aquele homem coloca o selo, a tua carta passou a ser um documento. E quem abre documento dos outros vai até preso, não é isso? O Espírito Santo é o teu selo. Você é uma correspondência que vai chegar no destinatário. Seguir a paz com todos, lá vem a união. E a santificação, sem a qual ninguém verá Deus. Biblicamente existem 3 meios pelos quais o crente é santificado. E a santificação, irmãos, é um processo que começa quando você aceita Jesus e ele dura toda a tua vida. É toda a tua vida um processo de santificação. E os 3 meios pelos quais o crente é santificado é: primeiro pelo sangue, segundo pela palavra e terceiro pelo Espírito Santo de Deus, que produz em você os frutos da santidade. Está em Gálatas capítulo 5, versículo 22 e 23. Foi por isso que Jesus, Lucas, quando escreveu sobre os últimos momentos de Cristo na terra, ele disse que Jesus deu a seguinte ordem: olha, não saiam de Jerusalém até que do alto vocês sejam revestidos. Porque João batizou com água, mas eu vou batizar com fogo. Não saia da posição, porque você precisa ser cheio e selado. Só depois de cheios, os discípulos seriam capazes não só de ir até realizar tudo o que realizaram, mas seriam capazes de ir até o fim. O segredo do teu sucesso é ser cheio. Vocês lembram de Pedro? Jesus disse a Pedro assim: Pedro, vem comigo que eu vou fazer de você pescador de homem. Irmão, foi por isso que Pedro largou tudo e seguiu a Jesus. Você não está aqui por nada.
Você largou a tua antiga vida, você largou os prazeres deste mundo, porque Jesus te fez uma promessa. Você abriu mão de tudo, porque você tem um objetivo. Ninguém vem aqui só para cantar, não. Pedro largou tudo, porque ele disse: eu quero que essa promessa se cumpra. Eu quero ser pescador de homens, de almas. Eu quero abrir a minha boca e quero ver as pessoas se converterem. Eu quero abrir a minha boca e quero ver acontecer o que acontece quando ele abre a boca dele. Eu quero ser pescador de almas. Aí Pedro segue Jesus e se torna um de seus amigos mais íntimos. Mas quando Jesus é preso, Pedro nega Jesus. Vocês já pararam para imaginar a consciência de Pedro? Eu neguei. O diabo devia ficar assim na mente de Pedro: olha, Pedro, você não é digno dele. Você foi covarde, Pedro. Você voltou atrás. Pedro estava lá deprimido porque havia negado a Jesus, mas Jesus ressuscita. E quando ele vai encontrar os discípulos, ele chama Pedro no particular, porque Jesus entende a tua fraqueza. Jesus entende. Pedro, vem cá, Pedro, que eu quero ter um particular contigo. Você está cabisbaixo, na dúvida. Você está triste, Pedro. Me responda aí uma coisa: você me ama? Senhor, eu te amo. Pedro, você me ama? Senhor, eu te amo. Pedro, você me ama? Jesus, tu sabes que eu te amo. Jesus conhece o nosso coração, irmão. O homem pode te julgar, o homem pode dizer: ele não é mais digno, mas Jesus conhece o teu coração. Jesus não chama homem nenhum pelo passado, porque o nosso passado ele lançou no mar do esquecimento. E prefere não se lembrar dos nossos erros. Então pare de lembrar do passado, do teu e dos outros. Jesus te chamou pelo teu futuro. Sabe o que é isso? Ele sabe onde você vai chegar. Você está entendendo? Ele conhece, ele sabe onde você vai chegar. Pedro, levanta, Pedro, e faz a minha obra. E vai Pedro. Agora em Atos capítulo 2 diz que estavam todos reunidos. Aí veio do céu um som como de um vento veemente. Aquele vento encheu toda a casa. E foram vistas por eles línguas repartidas como de fogo. E pousaram sobre as cabeças deles e foram todos cheios. E foram selados pelo Espírito Santo de Deus. Aí esse Pedro, irmão, depois de cheio, se põe de pé e faz um sermão. E naquele sermão quase 3.000 almas aceitam Jesus. Aí Pedro diz: opa, a profecia dele se cumpriu. Cheio, Pedro enfrentou muitas dificuldades. Aquele Pedro covarde não existia mais. Diz a Bíblia que Pedro foi preso, foi chicoteado, foi torturado, mas nunca mais negou a Jesus, porque Pedro soube se manter cheio. Receber o Espírito Santo é fácil, irmão, porque é promessa. Quem crê recebe, quem pede recebe. O difícil não é você receber, o difícil é você mantê-lo. O difícil não é receber, é igual a amizade.
O difícil não é você fazer uma amizade, o difícil é você conseguir manter essa amizade no decorrer dos anos. Da mesma forma é o Espírito Santo de Deus. Fique de pé. Hoje é noite de renovo. Diga assim comigo: olha, Senhor, eu quero sair daqui cheio. Deus, renova as minhas forças. E quando você sair daqui cheio, irmão, mantenha o Espírito Santo de Deus na sua vida. Não entristeça o Espírito Santo, se mantenha cheio. Irmãos, ao longo desses 2000 anos, não faltaram pessoas ou grupos para determinar o dia da volta de Cristo. Lembra no ano de 2000 que disseram: agora o mundo acaba, lembra? Só que ninguém está apto para dizer a volta de Jesus, para dizer quando será. Porque diz a Bíblia que esse vai ser um acontecimento repentino. E para nós, igreja do Senhor, não importa o dia. Para nós importa quem participará. Eu quero terminar diferente. Abram suas Bíblias em Romanos capítulo 1. Abra. Aleluia, Deus maravilhoso. Romanos capítulo 8. Hoje nós estamos saindo daqui renovados pelo poder da palavra. Aleluia. Romanos capítulo 8, versículo 9. Amém? Diz assim a palavra do Senhor: vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se é que o Espírito de Deus habita em vós. Mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Meu Deus! O Espírito Santo de Deus é a tua marca de propriedade.